Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Bem-vindos mais uma vez. Certamente, para este momento, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, que é na presença de Deus. Aqui, ou em qualquer outro lugar do mundo, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Davi já disse que mais vale um minuto na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Então nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. O texto que nós iremos ler para iniciar essa reunião está no Salmo de número 91, no verso 5, 6 e 7. Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Alguns o têm por cabeceira, nós o temos por coração. Salmo 91, versículos 5, 6 e 7 diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Pode se assentar, você que ficou em pé. Deus abençoe. Só Deus conhece os livramentos que nós precisamos. E se Ele não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Deus conhece exatamente o nosso caminho e o melhor. Deus conhece os nossos próximos passos, nossos próximos dias. A gente não tem ideia de qual livramento nós precisaremos amanhã, ou na quarta-feira, ou no final de semana. Sabe o que é incrível? É que Deus já sabe o livramento que você precisa para daqui a 25 anos, 30 anos, 40 anos. Por isso, ninguém pode livrar como Ele. Só Deus pode livrar e guardar o seu povo da maneira que Ele faz. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se você puder e quiser. E do seu jeito você falar com esse Deus que te conhece. Na presença dele a gente não precisa de máscara nem de pose. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente tudo que nós fizemos, pensamos e falamos. Por isso você pode chegar do seu jeito e falar com ele do seu jeito, sem palavras bonitas, apenas com o coração. Senhor, nós queremos estar mais uma vez rendidos diante da tua presença. É o que nos basta. Na verdade, Deus, a tua presença é suficiente. Nós sabemos que só é possível isso aos seres humanos por causa do sacrifício vivo da cruz. Sacrifício que fala o nosso coração até os dias de hoje. O sangue da cruz fala alto em nossos corações e fala até hoje, Deus. Apesar da distância temporal de 2000 anos, nós conseguimos ouvir a voz do Calvário dizendo: Filho, eu te amo. Nós estamos aqui, Deus, não só para responder esse amor, mas para dizer o quanto nós somos gratos por Ele. Obrigado pelo sangue da cruz que nos perdoa, que nos lava, que nos compra, que nos redime, que nos transforma, que nos levanta, que nos restaura. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o teu santo nome por teu sangue. Poder no teu sangue, Senhor Jesus. E não há nenhuma condenação que fique de pé diante do teu povo, pois no teu sangue nós temos a redenção. Aleluia. Toda a nossa dívida foi paga. Aleluia. Aceita as canções que nós cantaremos a ti, Deus.
seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. O teu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. E essa paz que estou sentindo, aonde? Vem aqui dentro de mim. O amor de Jesus Cristo é o amor de Jesus Cristo. Vamos forte nele, a gente pode. E nele a gente pode confiar. O teu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Oh, aleluia. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Confiamos em teu nome, Deus. Nesse nome você pode confiar, meu irmão. Pois se você confiar neste nome, não temerás espanto loucura, nem certa que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa do ímpio. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam pra perto de ti.
Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé não adianta nem levantar. Mas se você acordar com fé, tudo te irá bem. Vamos receber o nosso pastor João para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Quem puder talvez o Senhor mais uma vez. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos pés. Evangelho de João, capítulo 12. Verso 48 a 50 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue a própria palavra que tenho falado, proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e do que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me ensinou, como o Pai me disse. Amém? Essas palavras são palavras do Senhor Jesus, e nós vamos estar
meditando nessas palavras, que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, podemos assentar. Pai, nós louvamos por estarmos neste lugar e pedimos, Senhor, a tua graça e misericórdia. O Senhor venha, ó Deus, nos fazer mergulhar no conhecimento, na sabedoria que vem do alto, que vem do teu Espírito. Ajuda-nos a mergulharmos neste rio de águas vivas que flui do teu trono, cuja profundidade é inalcançável. Teu conhecimento, tua sabedoria vai além de tudo que podemos imaginar ou absorvermos. É maior do que podemos, ó Deus, calcular. E que nesta noite teu Espírito possa mais uma vez trazer a nós discernimento, compreensão, revelação, de maneira que possamos firmemente andar segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Queridos irmãos, esse texto, Jesus Cristo está trazendo uma das mais maravilhosas revelações acerca da palavra do Senhor. Ele vai estar colocando a palavra do Senhor num nível elevadíssimo, a tal ponto que ele se submete a toda a palavra que sai da boca do Pai. Então o próprio Jesus, ele vai declarar que ele fala de acordo com aquilo que ele aprendeu do Pai. O texto diz assim: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue a própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia, pois eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, escreveu, prescreveu, me passou tudo aquilo que tenho que dizer, ensinar, falar. E ele vai dizendo o seguinte: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então nós temos na palavra do Senhor, e aqui está, irmãos, nas nossas mãos, e muitos não valorizam isso, mas essa palavra, irmãos, ela é de uma riqueza tão grande. Se nós tivéssemos consciência, meditaríamos nela, como diz o próprio Deus a Josué, e também Salmo 1, dia e noite, meditaríamos nessa palavra para absorver, compreender, entender tudo que nela está de fato registrado para o nosso bem. Jesus Cristo, então, ele vai trazer algumas revelações que o Pai prescreveu, e ele não diz nada dele mesmo, mas ele diz conforme o Pai lhe ensinou. Ele vai declarar que essa palavra, este mandamento, o que está aqui, tem a ver com vida eterna, porque este mandamento é a vida eterna. Observar a palavra é alcançar a vida eterna, e o maior tesouro que temos, irmãos, a Bíblia fala sobre o dom de Deus, o dom da vida, que vem de Deus. Esse dom é preciosíssimo, ter vida e vida eterna. Não adianta conquistarmos o mundo inteiro e perder a vida, perder a alma, perder a salvação. A vida vem em primeiro lugar. E ele está dizendo: olha, o mandamento, a palavra que ele me enviou para vos ensinar é a vida eterna. Ele segue dizendo o seguinte: portanto, o que eu digo como o Pai me disse. E ele vai falar segundo o que o Pai lhe falou. Eu quero que você perceba ainda que o texto vai dizer que esta palavra, escute isso, esta mesma palavra que muita gente tem deixado de lado. Eu não sei se os irmãos percebem, mas principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma situação delicada no Brasil, onde há uma falta de observação a partir de algumas autoridades acerca da Constituição. E a verdade é que quando a ordem for novamente restabelecida, todos irão ser julgados conforme aquilo que está escrito. E aqui, a Bíblia Sagrada está dizendo algo, irmãos, que é preciosíssimo. Jesus Cristo está nos alertando, dizendo: olha, você pode ter 100 anos, 1000 anos, mas haverá um dia de juízo. E olha o texto: essa mesma palavra há de julgá-los no último dia. Então todo mundo vai ser condenado ou aprovado por essas palavras. E aí você precisa estar muito atento a essa palavra, porque ainda que alguém tenha morrido há 2.000, 4.000, não sei quantos mil anos atrás, a palavra que ele ouviu da boca de Deus, se ele não atendeu à palavra, não atentou para a palavra, essa mesma palavra há de julgá-lo. Paulo fala algo extraordinário, eu creio que está em Romanos. Ele diz: olha, aqueles que não ouviram a palavra, Deus deixou
coração de cada ser humano, no íntimo de cada ser humano, inscrito na tábua do coração, os seus mandamentos, as suas leis, e ninguém terá desculpa naquele dia. Então, na realidade, nós precisamos estar muito atentos à palavra do Senhor. Eu quero seguir dentro desse tema, e aí que você possa dar atenção, mas olha o que diz 2 Pedro, no capítulo 3, e o verso 5. O texto diz assim acerca da palavra de Deus. E tem muita gente se apegando a tanta coisa, esquecendo aquilo que é o principal. Olha o poder dessa palavra. O texto diz assim: de propósito eles, falando daqueles que ouviram e não deram crédito, não temeram a palavra do Senhor. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, já existiam os céus e a terra. Foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste. Então, pela palavra do Senhor, a terra e os céus e tudo que há tem sido sustentado. Eu ouvi um cientista falar algo que me lembrou dele, dizendo que qualquer coisa no universo que se desequilibre por algum milímetro, enfim, traz um descontrole para tudo. Então Deus coloca tudo em ordem através do poder da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que a palavra que Ele enviou não volta vazia, fará tudo aquilo para o que ela foi enviada. E nós temos então nas nossas mãos essa palavra, irmãos, que para chegar até nós, pensa nisso, né? Veio da eternidade. Ela veio transmitida pelo Espírito Santo através de homens santos que escreveram para nós, para nos deixar aquilo que Deus de fato gostaria de comunicar a todos nós. Então essa mesma palavra, desde a eternidade nos foi entregue, nós temos visto dentro da própria palavra quantos homens foram sacrificados, quantas vidas se perderam para que essa palavra chegasse até nós. E o texto vai dizer então que tudo está equilibrado, mantido pelo poder da palavra. E a palavra é tão poderosa que o texto vai dizer que essa terra que você pisa firmemente foi tirada das águas. Então, não vou nem tentar explicar muito isso aqui, mas a palavra é tão poderosa que firma a terra sobre águas, firma o planeta sobre o nada, há colunas invisíveis sustentando todas essas coisas. Tudo tem a ver com o poder da palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você siga dentro desse raciocínio comigo, porque ainda tem um texto que eu quero trazer aos irmãos que está em Isaías 40, e o verso, Isaías 40, o verso 8, o texto diz assim: seca-se a erva e caem as flores. Ele está falando de ervas e flores para, na realidade, nos trazer a compreensão de que tudo na vida é como ervas e flores. O próprio Moisés, ele chega a dizer: os dias do homem passam voando como uma sombra, como um sopro. Seca-se a erva, caem as flores. Então todos nós um dia secaremos, cairemos, e por incrível que pareça, há pessoas que nem percebem, né? Outro dia eu estava vendo um cidadão dando uma palavra acerca disso. Ele passou mal e ele nem percebeu, estava muito bem, e de repente falhou tudo, e ele passou mal, caiu, socorreu e tal. Quando ele voltou assim, se ele tivesse morrido, ele não tinha nem percebido. Ele falou: o que aconteceu comigo? Eu não vi nada, eu não percebi, porque estava muito bem. Então, olha, cai a erva, cai as flores, cai de repente. Ninguém é autossuficiente. Enquanto a palavra deixa o sustento de pé, e a Bíblia Sagrada diz isso: você dorme e acorda porque o Senhor te sustenta. Você respira porque o Senhor te sustenta. Então, temam a Deus, glorifiquem a Deus. Quem sabe, nessa hora agora, você não poderia estar aplaudindo o nome dele, glorificando a Ele com a sua palavra. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Caem a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus, eu estou lendo Isaías 40, verso 8, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Ela é eterna. Vai passar tudo e todos passarão.
mas a palavra de Deus permanece. Quando nós olhamos, por exemplo, homens poderosíssimos como faraós e tudo mais que se levantou nessa terra, todos passaram, perseguiram Moisés, tentaram destruir o povo de Israel, aliás, ainda tentam destruir até hoje, mas a palavra do Senhor permanece. Passaram-se os reis, os grandes dominadores, e a palavra de Deus permanece nas nossas mãos, sendo distribuída por toda a terra, e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que ouvem esta palavra, e que o temor do Senhor possa atingir seus corações. Eu quero ainda seguir em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim, acerca de Jesus Cristo, né? O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então o Filho, e aí eu quero que você preste atenção nisso, porque Jesus Cristo é a imagem perfeita do Pai. E olha isso, se o Filho é a imagem perfeita do Pai, e o Filho se submete à palavra, quem sou eu e você para não nos submetermos à palavra? Eu queria que você meditasse nisso com muito cuidado. Porque, irmão, se o Filho se submete à palavra para cumprir, obedecer e fazer tudo que o Pai ordena, o que são eu e você diante do Senhor para não respeitar a palavra de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto diz o seguinte, presta atenção: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aqui eu quero que você medite um pouco comigo. Olha o que Cristo fez. Preste atenção no que Jesus fez. Sendo ele, capítulo 2 de Filipenses vai falar um pouco sobre isso. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. E o que Jesus fez para nos purificar? Ele vai agir por amor, irmãos. Jesus Cristo, Deus, o Pai, o próprio Espírito Santo. O texto vai revelar que o Espírito Santo é, na realidade, o Espírito da verdade. E aí o que nós vemos é que o diabo, ele usa mentira, ele mente, né? Não tem compromisso com a palavra, fala o que vem vir na telha e não tem compromisso, mas Deus é diferente. Deus cumpre tudo aquilo que ele fala, tudo que sai da boca dele. Então aqui esse texto ele chama a atenção por quê? Porque Cristo Jesus, ele é um com o Pai. E o texto vai dizer em João 1 que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então nós temos Deus, a palavra, no mesmo nível. Mas o que Jesus Cristo faz, o que Deus faz? A palavra que sai da boca dele é tão poderosa, é tão fiel, é tão verdadeira, que Deus faz isso aqui, ó. Ele fala a palavra, e para não desrespeitar a sua própria palavra, ele se submete à palavra que sai da boca dele. Então tenta entender isso. Quando ele disse ao homem, certamente, aquele que peca ou que pecar, certamente morrerá. Ele falou para Adão, se comeres do fruto, morrerás. E aí quando ele vê que o homem desobedece, ele não vai dizer, desobedeceu, vamos resolver de outra forma. Não. Ele falou, e agora ele vai cumprir a sua palavra. O homem vai pagar de fato pelo pecado, morrendo. Não há salvação para o homem, porque quando morre, morre em pecado. E o pecado é a força da morte. Sem o pecado a morte nem existiria. O homem peca e a morte abraça o ser humano. O texto vai dizer então que o que Deus faz? Como ele viu que o homem está agora debaixo de uma maldição porque pecou, e Deus não pode resolver de outra maneira, porque ele é fiel e verdadeiro, ele vai se submeter à sua palavra, vai se fazer homem, para pagar pela dívida do homem na cruz do Calvário, para morrer obedecendo a sua própria palavra. Ele disse a alma que pecar, essa morrerá, e agora ele vai morrer, assumindo todo o pecado da humanidade, no nosso lugar, cumprindo a palavra, para
seja justo e seja também um justificador de todos aqueles que creem na palavra dele. Entenda que Deus, então, irmãos, vai preferir pagar o alto preço, se submetendo a sua palavra. E o texto vai dizer algo que nos chama a atenção, porque a Bíblia diz, né? 3,16 de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Paulo vai dizer: se Deus não poupou nem mesmo a seu Filho, irmãos, você acha que vai poupar algum de nós, se exercitarmos a palavra? Preste atenção nisso. Jogue essas palavras assim para todos os lados, para ver se você compreende. Se Deus não poupou o Filho para cumprir a palavra e nos trazer salvação, Ele vai poupar alguém que brinca com a sua palavra, que não leva a sua palavra a sério? Então preste atenção, porque Ele vai se submeter, Ele vai se humilhar, descer até a morte de cruz, para cumprir a palavra que saiu da sua boca. E Ele vai dizer agora que todo aquele que recebe a Cristo tem vida eterna, mas aquele que rejeita vai pagar pelos seus pecados. A palavra dele vai continuar fiel e verdadeira, e vai vir sobre todo ser humano que não andar segundo a palavra dele. Então, atente para essas coisas aqui. Eu estava ministrando essa palavra, sempre tem alguma coisa diferente, irmãos, ali na nossa congregação São Benedito, e houve uma leitura lá, mas assim, extraordinária. Essa tradução é perfeita, eu espero que alguns de vocês tenham ela aqui, mas essa mensagem essa semana tem falado muito comigo, e eu espero que fale com você. Olha esse texto de Salmos 138. Eu não sei se você vai ter a tradução que eu de fato gostaria de ter aqui hoje, mas a minha é um pouco mais simplificada. 138 e o verso de número 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade. Aí olha isso: pois engrandecestes, na minha tradução está isso aqui, pois engrandecestes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Mas essa tradução ainda não está correta, irmãos, porque a tradução correta, ela está dizendo: pois engrandecestes acima de todas as coisas, acima do teu próprio nome, a tua palavra. Irmãos, esse negócio é terrível. Então a palavra de Deus que sai da boca dele, ela tem um nível tão alto que Deus se submete a ela. O próprio Deus se submete à palavra que sai da sua própria boca. E se Deus se submete à sua palavra, quem é o homem para desrespeitar? É por isso que em vários textos bíblicos, apóstolos, salmistas, profetas nos chamam a atenção dizendo: olha, temam diante da palavra do Senhor. Tem Deus dizendo: temam e tremam diante da palavra do Senhor. Por quê? Porque se o próprio Deus se submete à sua palavra, você acha que Ele vai aceitar pessoas que brincam com a sua palavra, que zombam da sua palavra, não creem na sua palavra? Então Deus vai dizer que Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, porque a palavra, irmãos, nada mais é do que a legítima representação disso aqui. Olha o Salmo, preste atenção no Salmo, no versículo desse Salmo. O Salmo está dizendo: inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu santo nome por causa do teu amor. E olha isso: por causa da tua fidelidade. Fidelidade, ou seja, Ele não vai mudar, não há nem sombra nem variação, Ele é fiel. E quando Ele fala, a palavra não vai cair por terra. Ele vai cumprir tudo aquilo de que Ele tem falado e tem prometido. Então a palavra dele está acima do nome dele, porque a palavra e ele são a mesma coisa. Se ele não cumprir a palavra, a Bíblia diz, ele não pode negar a si mesmo. Entenda tudo isso e tema diante da palavra do Senhor. O texto, então, irmãos, nos traz essa informação. Eu quero ir lá para Mateus 7, 24. E já estou chegando aí para o encerramento, mas olha Mateus 7, 24, que é muito conhecido de todos nós.
7:24. O texto diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja o que Deus está dizendo: ouvir e praticar a palavra. Não tem outra alternativa, não tem estudo. Ouvir e praticar. Será homem prudente. Vai vir a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos contra aquela casa, contudo ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então preste atenção que Jesus aqui não está interessado em falar de casa. O problema aqui não é casa. Jesus não está interessado em falar de areia, de rocha. O que ele está dizendo é semelhança. Ele está dizendo é semelhante. Quando você pega a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre parábolas, linguagem de figuras ou figuradas, para trazer para nós aquilo que é espiritual e nos fazer entender o que é espiritual. O que Jesus está transmitindo para nós é que nós temos uma vida que ela pode alcançar a eternidade, uma alma, ou podemos ter uma alma que vai ruir, que vai, enfim, descer de morro abaixo. O texto está dizendo o seguinte: aquele que ouve, ele está botando aqui em evidência a palavra, aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática. Então, o segredo de todo esse texto é a palavra. Ele está aqui glorificando a palavra que sai da boca dele, que é a mesma palavra que o Pai ensinou, prescreveu, que é a mesma palavra que está aí em sua mão, e muitos não têm dado atenção. Então ele está dizendo, essa palavra, e olha isso, a palavra que subsiste eternamente, a palavra que subsiste eternamente. Então, se eu e você nos apegarmos a essa palavra que subsiste eternamente e viver segundo ela, a eternidade vai estar conosco. O segredo da eternidade está em viver conforme a palavra do Senhor, buscar, compreender e viver segundo a palavra. Então o texto diz que a casa, comparando ao nosso corpo físico, a nossa alma, vai permanecer ou vai ruir. E aí o texto traz uma outra informação que para muitos cristãos que ainda não amadureceram, né? O texto está dizendo que não tem diferença. Tanto aqueles cristãos, né, que estão na prática da palavra, vão passar por chuva que desce, por rio que transborda, por vento que sopra. E tanto aqueles que não estão cumprindo, não estão nem para a palavra. Vai descer chuva, vai soprar vento e vai subir os rios. Então, provações, dificuldades, lutas, problemas, vai ser igual para todo mundo. A diferença vai ser quem está fielmente, dependendo das circunstâncias, andando segundo a palavra de Deus. Quem está se esforçando, independente das circunstâncias, para cumprir a palavra do Senhor, andar segundo a palavra do Senhor. O segredo vai estar sempre nisso. Então, aquele que ouve a palavra e a pratica, vai ter vida eterna. Eu vou seguir aqui, dar mais um passo rápido, a hora ali está, se tiver certo, amém. Eu estou aqui correndo preocupado ali. Hebreus 6, aqui eu já parto para encerrar. Capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 3, o texto vai dizer assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, promessa, palavra, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus não tem outro maior, não há ninguém semelhante ou maior do que Deus, comparado a Ele ou maior do que Ele. O próprio Satanás diz: subirei e serei semelhante ao Altíssimo, mas ele não alcançou nada disso. Ele caiu, e Jesus disse que ele caiu como um raio sobre a face da terra. O texto vai dizer, não tinha outro maior do que o próprio Deus, e ele vai fazer essa promessa a Abraão, e ele vai jurar por si mesmo, dizendo: certamente te abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a palavra, a promessa, aquilo que Deus falou. E os homens juram por quem lhe é superior, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar
abundantemente aos herdeiros da palavra, da promessa, a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Então veja, ele cumpre a palavra, e ele é tão fiel que ele jura sobre a sua própria palavra, porque ele sabe que vai acontecer exatamente como ele está dizendo. E o texto segue dizendo: Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, irmãos, isso aqui guarda, é impossível que Deus minta. Então, se você assumir a palavra, lembra dos 3 jovens? Irmãos, acreditar em Deus é vitória certa. Os 3 jovens lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, acreditaram em Deus, confiaram na palavra. E Deus, ele é tão fiel que pode jogar lá dentro do fogo, mas mesmo no fogo, Deus vai cumprir a palavra dele, o fogo não queima, nada acontece, porque a palavra dele é fiel e nada pode contra essa palavra. Não tem poder contra essa palavra. O texto vai dizer então, para mostrar a imutabilidade do seu conselho, mostrar que é impossível que Deus minta. Ele diz: tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos, nos protegemos, cremos na palavra, lançamos mão dessa esperança proposta, temos essa consolação. Então veja como essa consolação é grandiosa. Não tem nada, pensa nisso com carinho, nada pode ancorar. Quando nós vemos os barcos aí ancorados, geralmente quando tem tempestade eles logo ancoram os barcos, mas nada pode ancorar a tua alma, nada pode segurar a tua alma. E o texto está dizendo: temos esta consolação como âncora da alma. A palavra vivida, praticada, é uma âncora para a alma. Pode vir a tempestade que for, por isso que Jesus fala sobre casa edificada sobre a rocha, vai soprar vento, vai vir o que vier, chuva, o rio vai transbordar, mas a casa vai permanecer firme, porque está edificada, está firmada na prática da palavra, ancorada a tua alma na palavra. Então é âncora para a alma, firme, segura, e que penetra até, escute isso, até no interior do véu. Quem está no interior do véu? O próprio Deus. Então essa palavra é tão poderosa que ela saiu do trono para nós e nos firma por toda a eternidade, porque ela saiu do trono de Deus e vai até, irmãos, o interior do véu, essa âncora, essa esperança, essa promessa, a palavra do Senhor. Eu vou encerrar dizendo o último versículo, e diz o seguinte: aonde Jesus Cristo, como precursor, entrou por todos nós, feito como sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero que você perceba então? Deus é tão fiel na sua palavra, e eu nunca vou conseguir, eu já falei alguma coisa sobre isso, mas nunca vou conseguir explicar esse negócio. Porque na eternidade, a Bíblia Sagrada diz que o Pai é Espírito. Jesus diz: olha, Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas para a obediência à sua palavra, cumprir a sua palavra, o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez, e só na eternidade você vai entender esse amor na completude. Eu lembro dos discípulos dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Nós vamos fazer essa pergunta por toda a eternidade. Mas preste atenção nisso. Jesus Cristo entrou antes de todos, foi o precursor, entrou por nós, além do véu. Quem é que está lá hoje, irmãos? Além do véu, porque nós temos um Deus que é fiel, que é cumpridor da sua palavra, que nos ama. Hoje nós temos lá um homem de carne e osso. Ele disse a Tomé: olha aqui, ó, o espírito não tem carne e osso, mas vê que eu tenho. E o homem entrou além do véu. Jesus Cristo foi feito homem para dar salvação a mim e a você, para que o Pai continuasse justo e justificador, cumprindo toda a palavra dele. Hoje tem um homem lá na eternidade, à direita do Pai, intercedendo por mim e você, conhecendo as mais íntimas dores, fraquezas e limitações que nós temos. E se você não observar essa palavra, é tão grande salvação que nos é dada através dessa palavra, através deste amor, dessa graça, dessa misericórdia. O que Deus mais poderá fazer por você? Jesus abriu mão de ser um espírito com o Pai para receber o corpo humano glorificado, e muitas outras coisas foram feitas
deles para nos trazer salvação. A Bíblia Sagrada vai dizer, eu acho que é 2, 14 ou 2 de Hebreus, e 2, confundiram. Devemos atentar com mais diligência para esta tão grande salvação. Sabe, irmãos, nós temos projetos, mas esses projetos podem todos ficar no meio do caminho, porque nós podemos ir embora para a eternidade hoje, amanhã, só Deus sabe o dia. Jesus chamou de louco aqueles que não observam a palavra dele. Ele disse que um rico disse, eu vou fazer celeiros, galpões, vou fazer aquilo outro, vou armazenar muita comida, porque eu vou dizer a minha alma, come, folga, vive bastante. E aí Jesus diz, louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, de que valerá, para quem ficará? A prioridade é, coloque o Senhor acima de tudo, a palavra dele acima de tudo, e que Deus em Cristo te abençoe. Tenha essa consciência clara no seu coração. Curva a sua cabeça e deixe orar com você e com você. Coloque a mão sobre o teu coração. E se você tem cometido pecado, pede perdão a Deus em nome de Jesus. Fale com Ele nesta hora. Que o Espírito Santo possa trazer compreensão, revelação da grande salvação, da palavra de Deus ao teu coração. Pai, nós entramos diante da tua presença. E eu quero pedir misericórdia sobre todos os teus filhos, sobre cada família, sobre cada lar. A tua palavra nos tem exigido, e é uma realidade de Gênesis a Apocalipse. A tua palavra tem exigido do teu povo santificação. Ser santo porque eu sou santo. Porque a tua palavra não tem compromisso com quem vive na prática do pecado. Que nesta noite o temor do Senhor possa tomar conta de cada coração. Aqueles que estão mentindo, venham não mentir mais. Aqueles que estão se prostituindo, adulterando, venham temer a tua palavra e tremer diante da tua palavra, porque o Senhor não vai negar essas verdades no dia do juízo. Pai, que aqueles que estão, a Deus, com corrupções, faltaturas, coisas erradas, praticando mal, desejando mal, que todos estes venham temer o teu nome e buscar, andar na verdade da tua palavra e clamar por misericórdia. Eu uno a minha voz com os teus filhos aqui nesta garagem e a todos quantos, ó Deus, ouvirem esta palavra. Que o temor do Senhor esteja em nossos corações e que a cada dia possamos prostrar os nossos joelhos diante de toda a tua graça e pedir misericórdia, perdão, enquanto respiramos sobre a face desta terra. Possamos encontrar, Pai, na presença do Senhor, pelo sangue de Cristo, esta graça, esta misericórdia, este favor tão grande que o Senhor tem nos concedido. Eu quero abençoar nesta noite cada família, cada vida, cada coração, pedindo a misericórdia e o favor do Senhor sobre todos nós. Eu sei, meu Pai, que as minhas orações, a minha súplica, nada é, mas a tua palavra declara que quando clamamos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. A tua palavra também declara que Cristo Jesus é o nosso intercessor, o nosso mediador, e é neste nome, por aquele sacrifício, por aquela entrega, que nós clamamos a Ti por cada vida, por cada pessoa, por cada família. Ó Espírito Santo, toma cada um, Pai, nas tuas santas mãos. Há pessoas que não têm conseguido se manter de pé. Há pessoas, Pai, que têm vícios em drogas, pornografia e tantas coisas, Pai, e mentir, e tantas coisas erradas, fraquezas as mais diversas. Nessa noite nós clamamos por misericórdia. Toma nas tuas mãos, Pai. A tua palavra diz: eu te tomo pela tua mão direita, e digo não temos, eu te sustento, eu te esforço, eu te fortaleço. Faz isso, Pai. Faz isso com esta vida que não tem, ó Deus, tido força para se manter de pé. Que a tua graça fortaleça, que o teu Espírito possa conduzir. Eu clamo por misericórdia, pedindo perdão e graça sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, você que recebe e crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Vamos estar de pé, filhos. Já encerrando o trabalho desta noite, amém, pastor Sal.
Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma excelente semana na presença do Senhor. E ainda de olhos fechados, por favor, se você nunca fez isso e quer fazer isso nessa noite, se alguém entre nós quer entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, se alguém de nós que há incômodo por causa dos seus pecados, suas falhas, quer se voltar para Deus, quer receber o perdão de Deus, aonde você está, só levante uma das suas mãos, todos de olhos fechados. Nós só vamos estar fazendo mais uma oração encerrando o trabalho dessa noite. De olhos fechados, só levante uma das suas mãos, estaremos orando por você. Amém? Alguém deseja entregar sua vida ao Senhor? Alguém deseja reconciliar-se com o Senhor? Se alguém de nós deseja se entregar a Cristo, levante uma das suas mãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Faz assim com suas mãos. Pai, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, e que a proteção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Que cada um dos teus filhos possa amar a tua palavra. Que seja a primeira coisa a lembrar-se quando acordam, seja aquilo que vai, ó Deus, dirigir seus passos, seus corações, seus pensamentos, que a palavra esteja no coração dos teus filhos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrada. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Deus abençoe, Pai, sempre, amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Está encerrado, queridos.